Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges. Sou o criador desse canal no YouTube Deus e Homens, como também do site da página no Facebook Deus e Homens. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor desse livro, A Bíblia sobre Escrutínio. E baseado no meu livro, toda semana nesse canal iremos analisar uma passagem bíblica de maneira profunda. Mas antes de entrar no assunto, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis e ative o sininho de notificações. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar na descrição os links para que você possa acessar e adquirir meu livro. Tem na Livraria Cultura, tem na Amazon e até mesmo no meu próprio site. Você pode adquirir diretamente do meu site. Também vou deixar na descrição desse vídeo os links dos outros vídeos que nós já fizemos. O relato bíblico que iremos analisar hoje se encontra no livro bíblico de Gênesis, capítulos 6, 7 e 8. Se você tiver uma Bíblia em casa, você pode ler, pode analisar o trecho que nós vamos comentar aqui hoje. O relato bíblico do dilúvio, que está no capítulo 6 de Gênesis, é um relato que traz problemas de difícil solução. Veja bem, segundo o relato, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Veja bem, um ser onisciente, que sabe de tudo antes de acontecer, sabe do futuro. Segundo a Bíblia, ele consegue saber tudo que vai acontecer no futuro, no passado. É um ser onisciente. Mas ele se arrependeu de ter feito o homem. Agora veja bem, como que um ser onisciente pode ter se arrependido de algo, sendo que ele já sabia o desfecho daquilo? Então é realmente um trecho muito contraditório. Mas, vamos lá, vamos continuar. Então, segundo a Bíblia, esse ser onisciente se arrependeu, né, da criação dele, de ter feito o homem, né, do que o homem chegou a fazer depois que ele criou o homem. Ele disse que a terra estava muito violenta, tinha muita maldade e que ele ia resolver esse problema de uma vez por todas. Sabe como que ele ia resolver esse problema? Segundo o relato, ele disse para Noé que iria destruir toda a humanidade. Essa foi a maneira mais razoável dele resolver esse problema. E como que ele ia destruir essa humanidade? Segundo o relato bíblico, ele disse a Noé que ia trazer um dilúvio, ele ia inundar toda a terra, destruindo assim toda a sua criação. E que Noé tinha que pegar um casal de cada animal na terra, levar para dentro dessa arca, né, para salvar, porque nessa arca Deus ia proteger Elias, ia ficar ali dentro para preservar as espécies de animais e a espécie de ser humano. Agora vem a questão. Vamos começar a analisar mais profundamente esse assunto. Deus disse que iria inundar toda a terra. Agora pare e pense. Segundo o relato diz que até os mais altos montes iam ser cobertos. A água ia cobrir os mais altos montes. O Monte Everest, que fica na cordilheira do Himalaia, tem mais de 8.000 metros de altura. As águas, para cobrir esse monte, teriam que ter, obviamente, mais de 8.000 metros de altura. Agora você imagine 8.000 metros de água em todo o globo. É água demais, gente. Isso é muita água. Pense bem a pressão dessa água. Imagine, um mergulhador, quando ele vai fazer um mergulho, ele tem que ir devagarzinho, descendo aos poucos, controlando o seu equipamento. Por quê? Quanto mais ele desce, maior fica a pressão. E a pressão vai aumentando tanto que em determinada profundidade já nenhuma roupa consegue suportar a pressão. Aí eles têm que descer de submarino. Mesmo os submarinos mais modernos chegam a uma certa profundidade, eles já não aguentam mais, né? O James Cameron, que é o diretor do filme Avatar, Titanic, ele desceu num submarino especial, né? Gastaram milhões de dólares para fazer esse submarino,
E ele conseguiu, nas Fossas Marianas, descer a uma profundidade de mais ou menos uns 6.000 metros. 6.000 metros. Mas assim, ali o equipamento já começou a entrar em pânico e teve que subir rapidamente. Mais do que isso, nem o submarino mais moderno consegue suportar a tamanha pressão da água. Agora imagine a Terra toda coberta a 8.000 metros. Isso aí seria uma devastação total. Os fósseis, os animais, os restos de animais, todos seriam dizimados, virariam pó. Os estudos arqueológicos hoje não teriam como se fazer nessa época. Eles iam chegar nesse espaço aí de estudo arqueológico e não iam encontrar nada, porque todos os fósseis seriam dizimados. Tamanha pressão da água nessa profundidade tão abismal. Alguns religiosos tentam justificar essa história tão absurda, dizendo que na época do dilúvio não existia a cordilheira do Himalaia, que os altos montes que tem hoje não existiam, que a Terra era mais plana. Mas isto não faz sentido, porque segundo a teoria das placas tectônicas, a cordilheira do Himalaia ela se formou há 70 milhões de anos atrás, na época do período Cretáceo. E o dilúvio, segundo a Bíblia, ocorreu há alguns milhares de anos. Então, segundo o que a Bíblia diz, o dilúvio ocorreu já no planeta Terra mais ou menos como é hoje. Então esse negócio de Pangeia, né, de que na época a Terra era mais plana, isso tudo é conversa para boi dormir. Entendeu? Nenhum cientista, nenhum estudioso, ele vai apoiar uma afirmação tão ridícula como essa. E essa quantidade incalculável de água para cobrir toda a Terra a 8.000 metros de altura. Aonde estava essa água, meu Deus? Da onde veio essa água? E para onde que ela foi? Alguns religiosos chegam a usar umas passagens bíblicas que falam que antes do dilúvio havia uma abóbora de vapor d'água em volta da Terra e que Deus usou essa água acima da expansão para inundar a Terra. Mas isso também é outra explicação totalmente anticientífica. Não há vapor d'água em alturas tão estratosféricas assim. E mesmo que houvesse esse vapor d'água, lá nessas alturas é muito frio. Então esse vapor d'água se transformaria em pedra de gelo. E as pessoas morreriam não era pela chuva, não. Morreriam de traumatismo craniano, devido ao tamanho das pedras que ia cair na cabeça das pessoas aqui embaixo. Então isso também é mais uma tentativa de justificar algo injustificável. Algo sem o menor embasamento científico. E pense também na quantidade de animais que existe no nosso planeta. Segundo estudos, existem milhões de espécies de animais. Agora veja bem, como que um senhor, segundo a Bíblia, de 600 anos, né, que é outra coisa também totalmente sem base, pessoas, seres humanos, vivem 600 anos, tem pessoas que acreditam nisso. Mas veja bem, um senhor, suponhamos que ele chegou a essa idade tamanha de 600 anos, como que ele conseguiria colocar milhões de espécies de animais dentro de uma pequena embarcação de madeira? Como que ele conseguiu construir essa embarcação? Naquela época, sem os materiais, sem a tecnologia necessária. Como, gente? Como que ele conseguiria trazer esses animais de lugares mais remotos do planeta? Por exemplo, como que ele traria o urso polar lá do Polo Norte? Que só tem urso polar lá. Como que ele ia trazer esse urso polar para cá? Ah, mas Deus trouxe os animais, pôs na cabeça deles e veio andando. Gente, como que esse urso polar saiu lá do Polo Norte e veio atravessando os continentes, os mares, para chegar na Arca? O canguru, que só tem lá na Austrália, como que ele saiu e veio nadando no Oceano Índico com a mãozinha dele, atravessando para chegar, andar 5, 6, 7, 8 mil quilômetros para chegar nessa Arca no Oriente Médio? Até aqui mesmo no Brasil, né, o mico-leão dourado, né, e muitos outros animais. Existem diversos animais que só existem em determinadas localidades. O urso panda lá na China. Como que todos esses animais migraram milhões e milhões de quilômetros, atravessando continentes, atravessando mares, para chegar nessa arca? E outra coisa, como que
esses animais ficaram nessa arca tanto tempo? Né? Como que Noé arrumou alimento para esses animais todos? Veja bem, dentro dessa arca tinha que ter ali uma câmara fria para o urso polar, porque como é que ele ia sobreviver no clima do Oriente Médio? Ele ia morrer. E o leão, né? Como que ele ia dar alimento para o leão? Um leão, um elefante, você tem noção da quantidade de carne que um animal desse come por dia? Noé tinha que ter umas outras 6 arcas cheias de alimentos reservados para dar para esses animais. Né? E esses animais não iam atacar uns aos outros dentro dessa arca, os animais carnívoros, atacar os herbívoros. O leão lá dentro com uma fome danada, vendo um cabritinho, vendo uma ovelha, ele não ia comer esse animal. Então, assim, são tantas coisas. E depois que esses animais desceram da arca, o que eles comeram? Sendo que a terra inteira estava devastada. Não tinha vegetação para os animais herbívoros, né? Não tinha outros animais para os carnívoros caçarem. Eles iam comer uns aos outros e ia acabar as raças de animais. Então são tantas coisas, são tantas questões de difícil solução, que uma pessoa que tem um raciocínio lógico, ele não pode acreditar num relato desse como sendo verídico. Né? Alguns religiosos até tentam amaciar um pouco essa história, dar uma maneirada, dizendo, não, isso aí foi uma inundação local, esse negócio no mundo inteiro, isso aí é uma força de expressão da Bíblia. Né? Mas veja bem, mesmo assim, né? Como poderiam esses animais todos vir para cá? Né? Mesmo que seja uma inundação local, então não era necessário fazer essa arca. Se foi local, os outros animais lá da América, da Austrália, da China, eles iam sobreviver, porque a inundação foi local. Para que fazer arca? Para que fazer toda essa novela em torno desse assunto? Então tudo isso vai levando as pessoas de bom senso, as pessoas razoáveis, a levantarem questionamentos que as pessoas lógicas não conseguem assimilar isso. Né? É uma coisa que o bom senso, né, que a razão, ela vai martelar dentro da cabeça da pessoa e vai impedir que a pessoa acredite num relato fantasioso como esse. Além disso, temos as questões morais dessa história. Né? Veja bem, Deus matar todos os animais por causa dos pecados do homem? O que os animais tinham a ver com isso? E as crianças, os bebês de colo, que também não tinham nada a ver com a ação dos adultos, todos foram exterminados, segundo essa lenda, segundo essa história. O que tem isso a ver, né? Matar crianças, matar bebês, matar os animais, destruir a terra por causa do pecado dos homens. Mesmo que todos os homens fossem pecadores devassos, os seus filhos, os seus bebês, não tinham nada a ver com isso. Talvez se Deus tivesse deixado com que eles crescessem, talvez teriam tomado um outro caminho, assim como a Bíblia diz que Noé era um homem justo no meio daquela geração, e Noé chegou a ser uma criança. Talvez futuras crianças ali, né, poderiam se tornar homens justos, homens de fé. E outra coisa, essa destruição não resolveu nada, mas absolutamente nada. Ele destrói os animais, destrói as crianças, destrói os bebês, destrói a raça humana todinha. E, segundo o relato bíblico, ele mesmo reconheceu no final, lá no capítulo 8, quando tudo acabou, né, que ele não ia fazer mais aquilo, que aquilo foi uma decisão que ele tomou ali, mas que ele não ia repetir mais aquilo. Quer dizer, parece que Deus mesmo viu que tinha, né, exagerado a dose. E lá no próprio relato diz que a iniquidade continuou. Né? Você vê, hoje a terra, segundo os religiosos, está no pecado. A iniquidade está em toda a terra. Então, Deus fez toda essa destruição e não adiantou nada. A iniquidade continuou da mesma forma. Então, tudo isso aí foi um esforço em vão. Uma destruição em vão. Se fosse um relato verdadeiro, né, seria um esforço totalmente em vão. Pessoas foram mortas e foram mortas de maneira avassaladora, sem que isso resultasse numa melhora da humanidade. Existem algumas versões mais razoáveis para explicar
a origem dessa lenda. Porque, obviamente, a história como está na Bíblia é uma história mitológica, folclórica, fantasiosa, mas, obviamente, ela não surgiu do nada, né? Obviamente, houve algum fato que aconteceu no passado que deu origem a essa lenda. E vários estudiosos, arqueólogos, eles especulam que pode ter havido ali uma catástrofe natural naquela região ali da Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates, que é o berço da civilização, e que essa catástrofe, essa inundação, ou talvez um terremoto que causou o deslocamento do mar para dentro dessa região, né? Alguma coisa que causou uma repentina inundação naquela região, e ali deve ter alagado várias vilas, várias aldeias ali, e essa tragédia provavelmente ficou bem vívida na cabeça dos sobreviventes. E eles foram contando isso de maneira oral, né, a tradição oral, para as outras gerações, e essa história, essa lenda, foi ganhando contornos épicos à medida que as civilizações iam se desenvolvendo e criando seus mitos. Existe um mito que chama a Epopeia de Gilgamesh. Esse mito sumério-acadiano, que remonta uns 5, 6 mil anos atrás, ele já falava sobre uma lenda, sobre uma história de uma inundação, e que uma pessoa fez uma embarcação, salvou alguns animais. Então, provavelmente, a lenda bíblica que está registrada em Gênesis capítulo 6 é uma derivação dessas lendas e mitos mais antigos, dos povos antigos, dos povos primitivos, que, quando foi posto por escrito, né, foi dada um contorno épico, né, para que a história criasse uma grandiosidade maior. Agora, uma pessoa racional, razoável, acreditar que a lenda, o mito bíblico registrado em Gênesis, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, foi um fato real, que aquilo realmente aconteceu em todos os detalhes, a pessoa, para acreditar nisso, ela tem que estar muito alienada. Realmente tem que ser uma alienação muito grande para a pessoa crer que esses acontecimentos registrados nesse mito bíblico foram verídicos. Bem, esse era o assunto que nós iríamos tratar hoje. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.